gravando, tá? Agora esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está sendo gravada. Por que ele fala assim, meu Jesus? Por que ele fala isso? Deixe-me colocar vocês como hosts daqui. Não se preocupem que eu coloco as pessoas para dentro, tá? Então, fica para vocês colocar a Paula Rachid também. Continua sem... Deixa eu fechar e abrir. Não, mas salvou porque estava no OneDrive. Vocês têm... Se quiserem dar uma atualizada na página, às vezes vamos dar um F5. Era só um instantinho. É que não estava aparecendo para compartilhar o PowerPoint. Aí ela tá fechando e abrindo de novo. Ah, tá, mas aparece a setinha lá embaixo, né? A caixinha com a setinha. Aparece. Tá. Às vezes é compartilhar não é a tela, é a página, eu acho, uma coisa assim. Sim. Não, bota no guia. Então, mas no guia tá agora, ó. Não. Tá. Guia. Janela. Teoricamente. Ele não estava aparecendo. Vamos ver se vai aparecer. Tá aparecendo aqui para mim. Vamos contar. Agora é só colocar para apresentar isso mesmo. Tem um certo delay. Não foi, não vai. Por que não foi? Não sei, porque acho que tem que botar em tela cheia mesmo. Acho que eu te induzi ao erro. Cadê? Não, clica lá de novo, aqui, clicou. Aqui. Aí, não, assim. Interromper? É, porque eu acho que tem que botar na tela cheia. Fica à vontade, tá? Você pode conversar se você quiser. Ela levantou a mão ali. É porque a gente... tá. Carrei só, mas foi sem querer. Agora foi. Gente. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês de novo aqui, né? Mais uma semana. Queria dar alguns avisos antes, né? 2 avisos, na verdade. No dia 28 de outubro, a gente teria uma aula programada com o professor Jonatas Esteves, aqui da casa, que falaria sobre terapêutica medicamentosa em odontologia. Eu fui informado que no dia 28 a gente vai ter um ponto facultativo, né, pela prefeitura. Então, provavelmente, a gente vai trocar essa data, tá? Só estou confirmando com o professor Jonatas e vou confirmar com o Alan, para que ele consiga passar para vocês qual a data que vai ser, né? Se vai ser uma semana anterior ou uma semana posterior, tá? Um segundo aviso é acerca do dia 11 de novembro, que a gente teria uma aula sobre urgências em distúrbios temporomandibulares. Infelizmente, a gente não conseguiu confirmar o palestrante. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma demanda aí de vários ASBs e TSBs, né? A gente passa essa caixinha de perguntas para vocês no final no final de cada apresentação. E aí, alguns ASBs e TSBs pediram alguma palestra voltada para eles, né? Para a rotina do ASB e TSB. Então, no dia 11 de novembro, a gente vai ter uma palestrante. A gente fez essa substituição desse tema, que seria um tema estritamente para dentistas, né? Para um tema que, né, também abrace aí os nossos colegas. Então, essas são as nossas modificações de cronograma, tá bom? E hoje é um prazer ter 2 professoras para trabalharem aqui com a gente. A professora Andréa Breda, né? Ela é professora aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Odontologia, nas disciplinas de odontologia legal, e também tem aí um trabalho voltado, né, para, né, lá no Instituto de Medicina Legal. Então, é um prazer ter a professora aqui com a gente hoje. E, né, a Paula Rachid, que é cirurgiã dentista e também é aluna aqui do nosso mestrado profissional. E isso é muito bom, né, ter essa interação. Foi a única professora que fez a interação que eu pedi, o trabalhinho de casa, né, que era de fazer essa inclusão dos nossos alunos, né. Então, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma tarde muito interessante. Espero que vocês gostem bastante. Eu vou ficar aqui de stand-by, qualquer coisa vocês podem puxar aí a caixinha para conversar, tá? Só vou pedir para que todo mundo deixe os microfones desligados e deixaremos as perguntas para o final, tá bom?
Obrigado, Andréia. Obrigado, Paula. Vou deixar vocês trabalharem. Tá, joia. Bem, boa tarde a todos. Como o professor Jefferson colocou, eu sou Andréia Breda. Então, assim, antes de começar, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Pelo que eu entendi, vocês que fizeram, né, propostas de conteúdos que queriam ouvir, então, assim, me surpreendeu, assim, um conteúdo relacionado com a minha atividade, né, com a minha área de atuação e com as disciplinas que eu ministro. E aí, a gente começar a trabalhar, né, no tema, e a gente pensou, né, essa aula está pensada de que maneira? Em dúvidas que ao longo da nossa vida, né, e da nossa experiência profissional vão surgindo a respeito de atestados. Então, ao longo da aula, vocês, né, vão perceber, assim, que muitos conteúdos são, né, para responder essas eventuais dúvidas de vocês, certo? Mas, no final, aí a gente fica aberta para responder outras dúvidas que possam não ter sido sanadas durante a aula, e também, se tiver alguma coisa que a gente não saiba, aí eu sempre brinco com os alunos, né, em sala de aula, eu devo, não nego, pago quando puder. Eu me prometo, né, me comprometo a pesquisar, buscar saber aquilo que vocês tiverem de dúvidas, e aí depois eu passo a informação através do professor Jefferson, certo? Então é isso, então vamos começar aqui, né, o nosso conteúdo. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Paula, como o professor Jefferson falou. Eu sou aluna do mestrado profissional e também aluna de especialização na UFRJ. E eu vou começar falando com vocês sobre o que são os atestados odontológicos, né? Os aspectos éticos e legais deles. Os atestados, eles são afirmações simples e por escrito de um fato odontológico e das suas consequências. Essa frase é uma adaptação de uma frase de uma definição de atestados médicos, né? Mas que podem ser muito agregados e muito utilizados também para a odontologia, porque da mesma forma elas vão trazer o que aconteceu, o atestado vai trazer o que aconteceu durante uma consulta e se, por exemplo, o paciente precisa ficar em repouso ou não. Então, pode ser muito bem utilizado para a odontologia. E quais são as principais dúvidas, né? Como a professora Andréia falou, que é o que a gente pretende com essa aula, é sanar essas dúvidas. Primeiro, o atestado dentista vale? Funciona como um atestado médico? Esse atestado, ele vai abonar a minha falta? Eu vou ganhar o dia de serviço? E a gente trouxe algumas leis, alguns artigos do Código de Ética para tentar sanar essas dúvidas. A primeira delas é, sim, o atestado médico e o odontológico têm o mesmo valor, e a gente tem essa resposta com a Lei 5.081, que é a lei que vai regulamentar o exercício profissional dos cirurgiões dentistas, e ela vai dizer lá em seu artigo 6º que compete ao cirurgião dentista atestar, no setor de sua atividade profissional, os estados mórbidos e outros, ou seja, a gente pode atestar também a saúde de um paciente, inclusive para justificar as faltas ao emprego. Então, tudo aquilo, o atestado odontológico vale, do médico também, né? Porque muitas vezes a gente fala, não, mas a minha empresa só aceita atestado médico. Não, eu não vou ganhar o dia. E aí que entra a outra dúvida. O atestado odontológico serve para abonar a falta? Ele vai servir para justificar a sua falta. Você não pode comparecer ao seu trabalho ou à sua aula porque você estava em consulta odontológica. Ou então porque o cirurgião dentista disse que você precisa ficar em repouso. Mas essa questão do abonar, do dar o dia, é uma conversa, uma relação da empresa com o nosso caso, o nosso paciente, mas com o empregado deles, né, com o funcionário deles. E aí, se a minha empresa ela trabalha no sistema de banco de horas, então eu vou ser descontado desse banco de horas. Ou então qualquer relação dessa é uma negociação entre a empresa e o funcionário. Mas a minha empresa não aceita um atestado de dentista, só aceita atestado de médico. O profissional, o dentista, não tem muito o que fazer, na verdade, ele não tem o que fazer nessa situação, ele só pode informar aos pacientes de que não, o nosso atestado vale tanto quanto um atestado médico e orientar ao paciente a procurar os direitos dele, porque aí vai ter que ser um direito trabalhista, ele vai ter que mostrar para a empresa dele que esse atestado vale sim, porque a gente está dizendo ali, né, afirmando que foi feito um procedimento odontológico, que aquele paciente precisa daquele dia ou precisou estar em consulta naquela situação. E, além de ser um dever, né, nosso, da gente poder, né, um direito do cirurgião dentista dar o atestado, é um direito do paciente ter esse atestado. Porque, como eu disse, o atestado, ele afirma
que houve um procedimento, houve um ato odontológico, houve um ato de um cirurgião dentista e as consequências dele. O paciente ele tem o direito de receber esse atestado, e isso está regulamentado lá no Código de Ética Odontológica, que diz no seu artigo 18 que, inclusive, é infração ética um cirurgião dentista deixar de atestar os atos executados no seu exercício profissional, caso o paciente solicite. Ou seja, toda vez que o paciente pedir um atestado e o dentista falar, não posso, ou se negar de qualquer forma, ele está infringindo a sua ética, porque o paciente tem o direito de receber e comprovar que ele esteve ali, que ele foi atendido por um dentista, que ele passou por um procedimento. E aí a gente vê muito isso, a gente vê casos em que as pessoas vendem atestados, por exemplo, aí nessa tabela de preço, em 5 dias é R$60. Se for um atestado acima de 5 dias, R$100. O atestado de Covid é até mais caro, porque acho que vem com o exame positivo. Então, acaba ficando muito ruim isso. Esse caso aqui é um atestado médico, né? Ele é um caso médico, mas pode ser muito bem aplicado para odontologia, porque a gente vê isso acontecendo. E essa é uma outra forma de infração ética, por quê? Lá no mesmo artigo 18 diz que a gente não pode comercializar os atestados odontológicos, e nem recibos, e nem nota fiscal. Esse caso específico dessa tabela de preços, pelo que a notícia mostra, ainda é um caso de atestado falso, né? A pessoa vendia o atestado de mentira. Mas se, por exemplo, eu fizer uma consulta e cobrar R$100 nessa consulta odontológica, e se meu paciente precisar de um atestado, eu cobro mais R$20. Isso também não pode. Eu não posso cobrar um valor a mais para o meu paciente para dar um atestado para ele. Isso faz parte da consulta, faz parte do atendimento. Eu só estou afirmando que ele esteve ali sobre meu tratamento, né, sobre o meu atendimento. E de forma nenhuma eu posso cobrar para dar qualquer documento nesse sentido para o meu paciente. E saindo um pouco dessa parte, entrando na classificação dos atestados, existem 2 formas da gente classificar. Quanto à procedência, que a gente tem o atestado oficial e o oficioso. Qual a diferença entre elas? O atestado oficial é aquele emitido por um órgão público, como, por exemplo, a UFRJ, como, por exemplo, a prefeitura, né, os cirurgiões dentistas que trabalham na prefeitura, eles emitem atestados oficiais. O oficioso é um atestado emitido por um cirurgião dentista em sua clínica particular, em seu consultório particular. Então, tem essa diferença. A outra forma de classificar os atestados é quanto à finalidade. Esses atestados podem ter uma finalidade administrativa, que é, por exemplo, para justificar uma falta na aula, uma falta no trabalho, ou então judiciais, que é quando eu quero justificar, por exemplo, a minha ausência num tribunal, numa audiência. Então, ele vai ser levado lá na esfera judicial. E aí, com essa diferença, a gente pode ver algumas formas, né? Qual a diferença dos prontuários? Aí agora a professora Andréia vai falar com vocês. Bem, pessoal, então vamos lá. Com isso que a Paulinha, né, colocou, Paulinha, gente, a intimidade é triste, né? Mas em relação à procedência dos atestados, que muitas vezes as pessoas questionam, porque durante algum tempo houve essa dúvida de que apenas atestados oficiais, então, atestados emitidos pelo serviço público, que teriam validade para fazer jus ou para abonar, na verdade, abonar não, para justificar as faltas, principalmente nas relações de trabalho, né, que as pessoas vivenciam. E aí havia até a recomendação que cirurgiões dentistas ou médicos, trabalhando no serviço público, transcrevessem os atestados. Então, quem é mais antigo aí, talvez tenha pego essa situação de algum paciente que tenha sido atendido no serviço privado, acabar comparecendo, né, no serviço público, para que aquele atestado fosse transcrito. Então, isso gerava muita dúvida em relação a essa situação, mas que, do ponto de vista ético, também não tinha nenhum problema, né, porque era só uma questão de transcrição, em virtude dessa exigência que nunca existiu, tá, de forma legal, mas houve essa interpretação em algum determinado momento em relação a essa formalidade, né, de atestados emitidos pelo serviço público. Então, atualmente, o que a gente pode dizer que, em relação à procedência dos atestados, não existe a menor diferença se ele é oficial ou oficioso. Ambos têm validade, por quê? Né? Porque
está escrito na lei, conforme a Paula, né, apresentou para vocês, é a Lei 5081, que é a lei que regulamenta o exercício da odontologia em todo o território nacional. Então, se ela é a lei, né, que estabelece aquilo que é de competência do cirurgião dentista, ali está claro, né, conforme foi apresentado, que é competência do cirurgião dentista atestar estados mórbidos e outros, conforme ela colocou. Então, tanto a saúde quanto a doença podem ser atestados. Então, não tem a menor diferença, e essa exigência, então, de ser um documento oficial acabou caindo em desuso, e as empresas hoje aceitam, né? Na verdade, não aceitam porque querem, aceitam porque têm que aceitar, né? Uma vez que é estabelecido por lei. E aí, também, conforme a Paula colocou, se houver algum problema, né, em relação à empresa, de questionar, né, aquele determinado atestado, é um problema do paciente com a empresa. Tá? Essa negociação depende aí dos argumentos do paciente com a empresa, se for o caso, procurar os mecanismos jurídicos, porque não há razão para que apenas atestados médicos sejam aceitos ao invés de atestados odontológicos, uma vez que, né, acho que não preciso falar para quem é da rede pública de saúde qual é a definição de saúde, né, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, a boca, né, o complexo bucomaxilofacial é sim capaz de impactar na saúde do trabalhador e impedir, né, o desempenho, o desenvolvimento de alguma determinada atividade. É claro que podem ter algumas particularidades em relação a essa questão da procedência dos atestados, caso haja algum regulamento interno ou alguma convenção coletiva de trabalho. Então, às vezes, a empresa, ela tem ali num estatuto próprio alguma determinada particularidade, como nós temos, né? Quem é servidor público, independente aí se é federal, estadual ou municipal, a gente tem no nosso regulamento que, por exemplo, atestados simples, eles vão cobrir, né, ou vão justificar faltas, e aí varia um pouco se é federal, municipal, de 3 a 5 dias. E após esse período, a gente precisa, então, comparecer nos serviços de perícia para comprovação daquele estado mórbido que está impedindo, né, ou afastando aquela pessoa do trabalho. Então, existe nos regulamentos internos algo já previamente estabelecido em relação a essa necessidade, que, por exemplo, é diferente para as pessoas que trabalham no ambiente privado, né, numa empresa privada, onde o prazo é maior. Né, o empregado de uma empresa privada, ele pode ficar até 15 dias afastado apenas por um atestado médico ou odontológico. Em compensação, após esse período, ele tem que agendar as perícias do INSS e vai comparecer lá apresentando, então, o atestado. Então, os regulamentos internos ou as convenções coletivas de trabalho podem criar aí exigências adicionais, mas jamais poderão dizer que não, você tem que passar pelo médico, para o médico comprovar algo que seja de natureza odontológica. Isso hoje é bem claro, a grande maioria dos sistemas periciais, né, administrativos de saúde ocupacional, eles acabam criando essa relação, né, precisa existir um cirurgião dentista dentro dessas estruturas para verificar as questões que são de natureza odontológica, tá? E aí, como a gente falou um pouco, né, a Paula colocou o artigo 18, inciso 2 e 3, né, como em relação ao Código de Ética Odontológica, né, que o atestado, então, é um direito do paciente, é uma consequência do nosso tratamento, e por conta disso a gente não pode se recusar a dar, não existe nada que justifique a possibilidade de um cirurgião dentista recusar, tanto para o paciente quanto para o responsável legal. Também a questão da venda, então, assim, não pode ser cobrado nenhum valor adicional em relação aos atestados, tá? Então, aliás, aí aqui eu já faço um parênteses, a aula é só sobre atestados, mas vocês viram, quando a Paula apresentou, que tinha lá atestados, recibos, notas fiscais. Então, não existe tratamento com recibo ou sem recibo, ou não deveria existir, certo? Porque o recibo, a nota, um relatório de atendimento ou atestado são documentos que são consequências do nosso trabalho, consequência dos atendimentos que nós prestamos, e por conta disso eles não podem ser comercializados e são, sim,
direito do paciente. E aí, mais um artigo do Código de Ética Odontológica que fala exclusivamente em relação a essa questão dos atestados, que é a infração ética relacionada à utilização de formulários de instituições públicas, e aí vocês veem que é bem amplo, tanto para prescrever, quanto para encaminhar, ou atestar fatos verificados na vida privada. Então, uma figura, aquela figura do profissional que andava com a sua maletinha, contendo um bloquinho de receituário do posto de saúde que trabalha, ou do hospital que trabalha, isso, não sei se ainda existe, de vez em quando a gente ouve que por aí ainda existe, mas tem que parar de existir, porque você, na sua vida privada, você não pode utilizar dos formulários que vocês têm acesso aí, dentro das instituições em que vocês estão trabalhando, dentro das unidades de saúde que vocês estão trabalhando. Na vida privada, você tem que usar o papel, né, o receituário de lá, e, consequentemente, dentro do serviço público, usar a documentação, né, os formulários que existem no serviço público. Ah, professora, por que não tem o inverso? Porque, na verdade, eu acho que não houve nenhuma situação onde alguém tenha utilizado um atestado do serviço privado dentro do serviço público, né? Então, por isso que o Código de Ética Odontológica não contempla o inverso, tá? Porque é uma questão que ainda não existiu. A grande maioria dos artigos e incisos que estão no Código de Ética, eles foram sendo desenvolvidos como resultado das situações que foram sendo apresentadas ao longo dos anos do exercício profissional. Ninguém um dia saiu e pensou, vamos escrever um código de ética. Na verdade, começaram a ser observadas algumas situações que demandaram, e que até hoje demandam, né, a construção de novos dispositivos éticos. Eu não sei, assim, tempo de formado de vocês, mas aqueles que já têm mais um tempo de formado, quem está de 2012 para cá, por exemplo, quem formou depois de 2012, esse é o Código de Ética que está em vigor até o presente momento. Quem se formou um pouco antes de 2012, pegou já um Código de Ética anterior. Quem se formou antes de 2006, por exemplo, pegou já uma outra versão do Código de Ética. E fazendo uma análise comparativa, a gente tem um aumento da quantidade de dispositivos éticos, e isso se dá em virtude da necessidade, tá? Então, assim, por que só fala, né, que é infração ética utilizar do público no privado? Porque foi o que foi observado até então, porque muitas vezes as pessoas atribuem uma legitimidade maior no documento que tem um papel timbrado, né, ou algo que venha do serviço público, o que a gente sabe que não necessariamente corresponde com a realidade, tá? E aí, vamos à questão, né, das condições de legitimidade dos atestados, tá? Então, assim, não basta só a lei, tá? A lei nos ampara a emitir os atestados. A lei estabelece que nós, cirurgiões dentistas, podemos emitir atestados quando houver necessidade por parte dos nossos pacientes e quando esses solicitarem. Mas, né, a gente tem algumas situações onde, por alguma razão, na verdade, pelas razões que eu vou apresentar para vocês, um atestado ele pode ser invalidado, ou ele pode, né, não ter a sua legitimidade assegurada. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, o atestado não satisfez as condições de legitimidade. Na verdade, na grande maioria dos casos, o que vai acontecer é que o paciente, que é aquele que precisa do atestado, não vai ter, vamos dizer, o seu direito assegurado, ou seja, ele não vai fazer jus a comprovar, aquele atestado não vai servir para comprovar aquilo que se pretende, certo? E aí a primeira condição é a efetiva prática do ato profissional. O que significa? Né? Significa que o profissional, ele só pode atestar aquilo que efetivamente ele fez, certo? Então, ele só pode emitir atestados daquilo que ele fez. E, assim, o fazer não significa fazer com as mãos. Por exemplo, uma consulta, né, o paciente que comparece para uma consulta, ainda que seja uma consulta de diagnóstico, uma consulta de planejamento terapêutico, aonde ele, por razões quaisquer, aí vamos na nossa prática, se o paciente achou caro ou não tem condições financeiras para poder arcar com aquele tratamento. Então, ele fez a consulta de diagnóstico e planejamento terapêutico, mas ele não vai decidir por realizar o tratamento.
O cirurgião dentista, ele pode atestar esse ato profissional? Sim, porque consultas são atos profissionais. Então, a gente pode atestar tudo aquilo que efetivamente a gente tiver visto ou observado no nosso exercício profissional, não necessariamente a gente tem que ter feito. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, eu tenho que ter feito uma restauração, ou uma exodontia, ou, sei lá, uma biópsia, qualquer coisa no meu paciente para que eu possa atestar? Não, tá? Então, a consulta, ela também, né, como eu coloquei, né, como foi colocado anteriormente, é um direito do paciente. A única coisa é que vocês viram na definição que foi apresentada anteriormente, que o atestado odontológico é uma afirmação simples e por escrito de um fato odontológico e das suas consequências. É que, nesse caso, o atestado ele não tem outras consequências. Tá? Então, quando você atende um paciente e esse paciente, você não vai precisar recomendar, por exemplo, repouso para ele pode, depois da consulta, retomar as suas funções, as suas atividades, ir para a escola, fazer a prova ou ir trabalhar, significa que esse atestado ele não tem outras consequências além daquela que já foi colocada ali no papel de que atesto para fins trabalhistas que o fulano esteve no meu consultório de tal período a tal período. Tá? Então, essa já é a consequência e não tem outras além dessa, certo? Então, esse atestado realmente não vai justificar uma ausência no trabalho por um dia inteiro, esse não vai justificar uma ausência num dia inteiro de aula, ele é um atestado que ele é restritivo para aquele determinado período e que muitas vezes as pessoas chamam de declaração de comparecimento, tá? Não vou dizer para vocês que não exista diferença entre atestado e declaração de comparecimento dentro do universo jurídico, existe sim, mas para nós, cirurgiões dentistas, então, quando um cirurgião dentista, ele emite uma declaração de comparecimento, aquela declaração não deixa de ser um atestado, porque ele afirmou, de forma simples, um fato odontológico. Então, a declaração de comparecimento emitida pelo cirurgião dentista, ela não vai deixar de ser um atestado, certo? E aí eu posso colocar, né, como exemplo para vocês, também que os atos precisam ser um atestado odontológico, o ato profissional também precisa ser odontológico. Ainda que seja verdade, mas se for um fato médico, não cabe ao cirurgião dentista emitir um atestado. Então, eu, por exemplo, na época que eu clinicava um paciente, uma vez com a perna quebrada, solicitou um atestado para que eu comprovasse, né, na verdade, para comprovação da ausência dele no trabalho. Só que, comigo, ele teve uma consulta de procedimento simples, sem nenhuma outra consequência, ou seja, eu não recomendei nenhum repouso, não teve nenhuma orientação adicional depois daquele determinado tratamento. E aí eu fiz o atestado do período que ele esteve no meu consultório. E aí ele falou, não, doutora, na verdade eu preciso de um atestado porque eu estou impossibilitado de ir por causa da questão do gesso, né, o problema dele com a mobilidade. Este ato, ainda que fosse verdade, quer dizer, fosse não, ainda sendo verdade, porque na verdade eu vi que ele estava com a perna quebrada, tudo bem, a gente pode engessar a perna mesmo se está quebrada, mas não vamos entrar nesse mérito, então vamos partir do princípio de que era verdade, ele efetivamente quebrou a perna, mas o ato profissional não era um ato de natureza odontológica, portanto, cirurgiões dentistas não podem atestar fatos médicos, porque quando a gente faz, né, caso alguém faça isso, vai estar exercendo ilegalmente a medicina, certo? Então, ainda que seja verdade, por uma questão de competência profissional, fatos médicos não podem ser atestados por cirurgiões dentistas. A outra condição, e aí, assim, só para a gente complementar essa questão, né, dos atestados, né, em relação a você ter efetivamente, né, feito, né, cometido ali o ato profissional, quando você faz algo, né, quando você emite um atestado diferente da verdade, sob o ponto de vista ético, constitui infração ética. Mas não é só isso. Além de constituir infração ética, também constitui crime, tá? Que é o que a gente vai ver mais para o final da nossa aula, né? Previsto também no Código Penal. E aqui, voltando nas condições de legitimidade, a gente tem a habilitação profissional. Então, isso significa que o cirurgião dentista precisa ser um profissional legalmente habilitado. Para ser legalmente habilitado, tá, no nosso país, para exercer a odontologia,
também está estabelecido na mesma lei que foi apresentada anteriormente, é a Lei 5081. Só que, né, o que ela coloca? Né, ela considera como legalmente habilitado para o exercício em todo o território nacional a necessidade do diploma, né, de um diploma emitido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e também o registro na condição de cirurgião dentista na jurisdição aonde a pessoa exerce. Então, o que precisa acontecer? Tá? A pessoa tem que ter o diploma e tem que ter o CRO na jurisdição aonde está exercendo. Então, o que acontece algumas vezes é o cirurgião dentista que está numa situação de irregularidade perante o Conselho Regional, alguns sistemas, aí eu não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, ele bloqueia, ele diz que aquele atestado ele não é considerado válido, porque o sistema, ele recebe a informação, ou sei lá, tem algum tipo de comunicação com o Conselho, e aquele profissional ele pode estar na condição de inativo seja porque ele não renovou, por exemplo, o seu CRO provisório, é o que mais tem acontecido, né? Então ele ainda está com o CRO provisório, só que o prazo para que ele esteja com o CRO provisório já se extinguiu, e aí ele aparece no sistema, né, na condição de irregular. E aí, muitas vezes, o cirurgião dentista que está lá no órgão pericial, né, no órgão administrativo, fazendo a comprovação daquele determinado atestado, quando ultrapassa o limite de tempo, 3, 5 ou 15 dias, dependendo, né, da origem daquele funcionário, ele muitas vezes, quando ele insere o número do CRO do profissional no sistema, ele diz lá que aquele CRO não está ativo. Então, isso seria uma situação que pode, né, invalidar. Por quê? Porque o cirurgião dentista ele não está dentro da condição de legitimidade. Mas é algo que é burocrático e que pode, né, ser resolvido. Tá? Então, estudantes de odontologia, por exemplo, eu não sei se algum de vocês tem estagiários, né, dentro da rede que estão trabalhando, mas estudantes, eles não podem emitir atestados, né? Então, ele pode até fazer o atestado, mas esse atestado ele precisa ser assinado pelo profissional que está supervisionando esse estagiário, né, dentro daquela unidade de saúde. Por quê? Justamente porque ele não atende a essa condição de legitimidade, que é a habilitação profissional. E, por fim, esse item 3, que é o mais raro de todos, né, mas é possível que aconteça, é que o profissional ele não pode estar suspenso do exercício profissional por nenhuma dessas 3 razões que vocês estão vendo aí, seja por decisão judicial, por interdição temporária de direitos ou por uma penalidade imposta pelo órgão de classe. A mais comum para nós é essa terceira, dentro do item 3, a terceira situação, que é a penalidade imposta pelo Conselho Regional de Odontologia, que é uma penalidade prevista no Código de Ética, e a suspensão do exercício profissional. Tá? Quem recebe e tem por hábito ler a revista do Conselho Regional de Odontologia, que chega nas nossas residências, sabe que lá nas últimas páginas tem as penalidades que são impostas para os profissionais que, após a conclusão dos processos éticos. E, em algumas situações, tem lá a suspensão do exercício profissional por até 30 dias. Então, durante esse período de suspensão, seja a suspensão estabelecida pelo CRO ou uma suspensão estabelecida por um juiz de direito, ou porque alguém considerou que esse cirurgião dentista ele não está em pleno gozo das suas faculdades mentais e, por conta disso, ele está na condição de interdição temporária de direitos, esse atestado ele não vai ser considerado válido por essas razões. E, não, né, principalmente porque não é desejável para o próprio profissional emitir um documento que comprove que ele está contrariando uma decisão, seja ela judicial ou seja ela do presidente do Conselho Federal de Odontologia. São decisões de suspensão. Então, quando ele emite um atestado durante esse período, ele está comprovando que ele descumpriu, né, a decisão aí da suspensão do exercício profissional. Então, atestados emitidos, né, por um cirurgião dentista legalmente habilitado, um cirurgião dentista, então, que não está suspenso, e dentro daquilo que é pertinente à odontologia, não existe razão para que eles sejam considerados inválidos, não existe razão para que eles sejam questionados por qualquer empregador, certo? E muito menos, eu sempre falo para a questão de trabalho, porque acaba que
né, em virtude de legislação trabalhista, é o que tem mais desdobramentos. Mas para qualquer outra finalidade escolar, finalidade desportiva, então não existe porquê, né, se o atestado ele obedece essas condições, haver qualquer tipo de questionamento. E aí, né, vem assim as recomendações, tá, em relação aos atestados. Primeiro, né, nas normas de elaboração, a gente tem a questão do papel impresso. Ah, professora, mas existe a possibilidade, eu moro na região serrana do Rio de Janeiro e choveu muito e não tem como chegar, a estrada está fechada, teve deslizamento de terra. Gente, é claro que as situações de urgência e emergência, em geral, elas são exceções para a nossa vida como um todo. Mas, tirando isso, o desejável é que todos nós tenhamos um impresso próprio para a elaboração de atestados, certo? E esse impresso, ele pode até ser o mesmo das receitas. Não tem porquê. Hoje, por conveniência, muita gente já faz o impresso com um texto, né, prévio ali, já mais ou menos escrito, só para preencher. É possível? Também é possível, não tem problema nenhum. Mas, eu não quero, eu quero usar o mesmo impresso tanto para as prescrições quanto para os atestados. Também é possível. A única coisa é que, né, quando a gente está utilizando um papel impresso, de certa forma, aquilo também é propaganda do profissional, também pode funcionar como uma referência por parte, né, desse profissional. Existem, então, os dados que são considerados como obrigatórios, que o Conselho Federal de Odontologia e outras normas, né, exigem, tá? Que são, o nome completo do profissional, certo? A qualificação profissional, e aí a nossa qualificação profissional é de cirurgião dentista, certo? O número do CRO desse profissional e o endereço do paciente. Esses dados são os dados obrigatórios, tá? Nome completo, poxa vida, eu tenho um nome muito grande, eu posso abreviar? Sim, claro, você pode abreviar, mas o que não pode é ser só, né, o doutor Paulo, o doutor João, a doutora Andréia, a doutora Maria, né, a gente tem que ter lá, né, minimamente o nome, né, e o sobrenome, mas, né, quem tem nome grande e que pretende ou quer abreviar, né, pode abreviar. O número do CRO da jurisdição em que está sendo emitido o atestado. Professora, você está falando muito de jurisdição, então isso significa que o atestado do Rio de Janeiro não vale para São Paulo? Gente, o atestado em si vale, porque o doente, ele não escolhe um lugar para passar mal, para ter uma dor de dente. Então, ele pode, né, pode ser que é uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, tá? Ele mora aqui no Rio de Janeiro, ele trabalha aqui no Rio de Janeiro, mas aí ele teve uma dor de dente no final de semana, ele foi para São Paulo no feriado, e aí lá ele precisou procurar um atendimento odontológico, e nesse atendimento odontológico, o profissional lá que o atendeu considerou que ele precisava ficar ausente, né, se afastar do trabalho por 3 dias, por 4 dias, e isso já dava o retorno dele aqui. Esse atestado, ele tem valor? Sim, ele tem valor. Né, ele foi atendido lá. O que não pode acontecer é o profissional daqui do Rio atender alguém em São Paulo. Né? Isso não é que não possa acontecer, mas aí tem mais justificativas, mais coisas que precisam ser feitas. Mas o paciente, como hoje a gente tem uma grande mobilidade no nosso país, né? Tem muita gente que trabalha num lugar, vai para outro, pega um avião, vai para não sei aonde, porque tem uma reunião da empresa, então o atestado em si, ele precisa ser da jurisdição aonde ele foi emitido, certo? Então, o CRO da jurisdição aonde foi emitido, que então deve casar com o endereço, né, que vai constar no atestado, que é o endereço do profissional. E a qualificação profissional é de cirurgião dentista. Todos nós, independente da especialidade que exercemos, somos cirurgiões dentistas. E esse dado é que obrigatoriamente precisa constar e não pode ser substituído pela especialidade, porque especialidade é um dado facultativo, vai fazer constar quem tiver interesse em fazer. Então, eu, por exemplo, sou especialista em odontologia legal. Então, colocar isso num atestado não necessariamente agrada aos pacientes, né? E aí, podem pensar, né, essa pessoa trabalha só com morto, e aí não querem saber da minha especialidade. Então, eu posso ter lá no meu impresso de receituário, de atestados, ou ainda no meu cartão de visita, né, no cartãozinho,
apenas a condição de cirurgião dentista, porque é a obrigatoriedade, e não fazer constar a minha especialidade, como qualquer outra especialidade que vocês possam ter. A única coisa é, a especialidade, quando ela constar neste impresso, ela precisa estar registrada no Conselho Regional de Odontologia, porque a especialidade inserida no papel impresso de atestados, há um entendimento que não deixa de ser uma propaganda desse profissional. E o profissional ele só pode anunciar as especialidades que ele está registrado. Né? Durante um tempo, até 2019, havia um limite, né, para essa questão das especialidades, que eram até 2 especialidades que poderiam ser registradas no Conselho Regional de Odontologia, mas atualmente isso não existe mais, tá? O Conselho Federal, em 2019, na verdade, o presidente do Conselho Federal de Odontologia, ele assinou, né, uma resolução dizendo que o cirurgião dentista, ele pode se registrar como especialista. Hoje, nós temos 25 especialidades, então, se alguém tiver, né, disposição, sei lá, gente, acho que está além da disposição, né, para fazer os 25 cursos de especialização, desde que sejam cursos de especialização regulamentados e reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia, ele pode se inscrever nessas 25 especialidades e vai poder anunciar todas elas. Além das especialidades, também é facultativo, ou seja, o profissional decide se quer fazer constar ou não, são títulos acadêmicos. Então, mestre nisso, doutor naquilo outro, presidente de uma associação, membro de uma sociedade, né, os títulos acadêmicos que a pessoa considerar que são importantes ou relevantes para a sua atividade profissional. Outro dado facultativo, telefones e horários de consulta, né, eu trabalho de segunda, quarta e sexta, de 13 às 19 horas, né, então você pode colocar essa informação, e aqui eu botei outros, porque as pessoas podem perguntar, posso colocar o e-mail? Pode. Posso colocar o endereço da minha casa? Também pode, né? A única coisa que a gente tem que refletir bastante é que no primeiro momento, quando a gente está colocando essas informações, seja no cartão de consulta ou no papel timbrado de receituário, de atestado, a gente entende aquilo como uma propaganda. E aí, quando você coloca uma informação para facilitar o contato do paciente com você, você está abrindo um canal de comunicação. E aí o desejável é que você interaja com o paciente nesse canal de comunicação. Então, quando eu coloco um e-mail disponível para o meu paciente, isso significa, ou há um entendimento de que esse e-mail é um canal de comunicação entre o cirurgião dentista e o paciente. Então, o paciente depois, né, é claro que isso não é uma regra, e não é por causa disso que vai dar errado, mas ele pode, inclusive, argumentar, olha, eu mandei 15 e-mails para o cirurgião dentista e ele não me respondeu nenhum. E aí o cirurgião dentista vai falar assim, não, mas eu não respondo e-mail de paciente. Então, fica a pergunta, por que fez constar o e-mail no papel do receituário, no papel do atestado? E quando você coloca essa informação, existe aí esse entendimento de que você abriu, né, um canal de comunicação com o paciente, certo? Falei, então, né, dos dados impressos e falei dos dados facultativos, aí vem as recomendações, tá? Em relação ao que é impresso e a facultativo, a gente tem norma do Conselho Federal estabelecendo. Em relação à recomendação, não existe uma norma, tá? Não tem uma lei que diga. Então, por isso que eu coloco aqui para vocês como recomendações. E da onde, né, essas recomendações foram tiradas? Na verdade, não fui eu que criei nenhuma dessas recomendações, tá? Isso está na literatura específica sobre documentos odontológicos, documentos odontolegais, e também elas surgiram em função das necessidades, ou dos problemas que vieram a surgir em função de alguns fatos que foram acontecendo, e aí passou a haver essa recomendação. Para quê, gente? Isso aqui, essas recomendações são por precaução, por prevenção, para que o cirurgião dentista, ele não seja envolvido em situações desnecessariamente, ou, caso ele seja envolvido numa situação, ele tenha como comprovar que não foi bem assim. Então, a primeira recomendação é escrever com clareza e de forma legível. Essa história, né, que a gente ouve, que médico e dentista tem a letra ruim e que ninguém entende, isso é errado, tá?
Até também não é a nossa aula é sobre atestados em relação às prescrições. Prescrições ilegíveis são de responsabilidade do profissional que emitiu aquela receita. Então, o profissional, ele precisa escrever de forma legível para que as pessoas possam compreender. E em relação ao atestado, a gente pode dizer que um atestado ilegível, ele facilita aquele indivíduo que quer falsificar ou quer adulterar um atestado. Então, é possível que um 1 se transforme em 7, um garrancho, como vocês estão vendo aí, se transforme em outro garrancho, mas que pode acabar, né, corroborando a história dos 7 dias. Então, quando você escreve com clareza, que você escreve de forma legível, você dificulta a vida daquele indivíduo que pretende fazer a adulteração, porque a adulteração ela pode ser mais facilmente percebida quando você tem algo legível, né? Ela passa, vamos dizer, de forma camuflada quando você tem aquele garranchão, né? Porque fica aquela dúvida, esse é um risco, esse é o rabisco, né, do profissional, ou isso realmente foi adulterado, foi inserido. Uma outra recomendação é a finalidade do atestado, né? O cirurgião dentista, ele precisa colocar para que aquele atestado foi colocado. É um direito do profissional saber por que o paciente precisa do atestado. Então, o atestado, para os devidos fins, como a gente vê pelo mundo aí afora, ele está errado, porque quando eu digo para os devidos fins, significa que eu estou dando liberdade para o meu paciente para ele usar aquele atestado para o que ele quiser. E, gente, vocês podem estar se perguntando, mas, professora, você acabou de dizer que é uma consequência do tratamento e que o paciente tem direito. Sim, ele tem direito, mas o profissional também tem direito de saber aonde ele pretende utilizar aquele atestado. Por quê? A gente tem direito de saber antecipadamente o que a gente vai esperar como consequência daquele atestado. Então, o atestado ele pode ter finalidade trabalhista, finalidade escolar, finalidade desportiva, uma finalidade junto a uma banca de saúde para um concurso, né? Hoje em dia tem sido relativamente comum essas solicitações, né? Porque às vezes a pessoa está passando por um processo seletivo e a empresa não tem cirurgiões dentistas ali, né, fazendo parte do seu rol de funcionários, mas ela solicita um atestado de saúde odontológico para comprovar que aquela pessoa pode exercer aquele determinado cargo. E aí mencionar a finalidade impede ou diminui ou pelo menos inibe a possibilidade de que uma pessoa pretenda utilizar o nosso atestado para outro fim, como esse que vocês estão vendo aqui. É um exemplo de uma situação onde uma pessoa que estava acompanhando o filho, né, solicitou o atestado e depois utilizou aquele documento como um álibi, né, para um crime que ele cometeu. Então, quando você coloca que a recomendação é trabalhista, e esse atestado, ele for juntado, por exemplo, num inquérito criminal, num processo judicial, a autoridade, ela vai questionar e vai pedir que a pessoa apresente um atestado específico. É claro que, se o paciente pedir para vocês, eu quero um atestado porque hoje eu tinha uma audiência, só que eu tive tanta dor de dente, não consegui, não fui na audiência. É direito dele? Sim, é direito dele. Vocês viram até, dentro das classificações dos atestados, a finalidade tem um atestado judicial. Só que é direito do profissional saber que quando ele emitir esse atestado, que vai ser utilizado para comprovação de algo dentro da esfera judicial, ele pode ser questionado. Então, o profissional, ele já emite o atestado, mas ele sabe, ele já se prepara para eventuais questionamentos relacionados a esse atestado, certo? Então, uma outra recomendação em relação aos atestados é que a gente precisa ser bem preciso em relação ao local, a data e a hora do atendimento, porque essas informações são as únicas que a gente pode assegurar para o nosso, na verdade, para o nosso paciente, não, para quem quer que venha a questionar aquele atestado. Então, assim, o que eu posso dizer em relação ao meu paciente? Que ele chegou no meu consultório às 8 horas da manhã, ficou ali na sala de espera, e aí ele foi atendido a, 8h30, eu levei 1h30 de consulta com ele, então 10 horas, é isso mesmo? 10 horas? 10 horas. A conta foi difícil aqui, gente.
às 10 horas, então eu liberei ele. Então, eu posso pegar e colocar isso no meu atestado. Atesto para fins escolares, para fins trabalhistas, para fins, sei lá, para finalidade que for, que a pessoa esteve no meu consultório no período compreendido de 8 horas da manhã às 10 horas da manhã. Isso significa que eu só posso me responsabilizar por esse período. O que ele fez até às 8 da manhã, ou o que ele fez a partir de 10 da manhã, não é mais de responsabilidade nossa, tá? A gente pode ter uma recomendação, tá? De repouso, por exemplo, mas aí todos vocês também, que atendem muitos pacientes, sabem que o cirurgião dentista recomenda, não necessariamente os nossos pacientes cumprem. Então, se eu disse que ele tem que guardar repouso por 5 dias, e naquele mesmo dia à noite ele foi para a festa, né, ou ele foi fazer um churrasco, foi correr na praia, aí a responsabilidade é dele. Mas aí eu tenho que limitar aquilo que eu consigo me responsabilizar pela informação, para que a pessoa também não utilize esse atestado para uma situação diferente, tá? Como vocês estão colocando, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. O que foi colocado? Um atestado que foi utilizado para justificar, tá, a falta numa audiência. Só que o atestado odontológico, ele não tinha as informações, ou não foi suficiente, né? Na verdade, ele foi suficiente para dizer que a pessoa não precisava estar. Então, a gente não precisa querer aumentar o tempo em que a responsabilidade é nossa, tá? Já há um entendimento claro, como isso que vocês estão vendo aí, isso é uma ementa de uma sentença que foi expedida, tá? Aonde, por alguma razão, houve um questionamento se aquele atestado seria suficiente, porque provavelmente o atestado só devia ter um limite de tempo e depois o restante era de repouso, e sim, é suficiente. Então, ninguém precisa dizer que o paciente ficou no consultório o dia inteiro, até para fins trabalhistas, que a pessoa foi atendida no dia tal. Gente, aí você está dando a possibilidade, né, de que esse paciente utilize esse atestado para outras coisas, né, como vocês viram no exemplo anterior, para funcionar como álibi numa situação de investigação criminal. E o que a gente tem visto é paciente utilizar atestado odontológico para justificar multa no Detran. Olha, eu não poderia ser multado nesse lugar, porque afinal de contas eu estava no consultório do cirurgião dentista e eu sempre vou de carro. Então, assim, as pessoas vêm tentando cada vez mais, infelizmente a má-fé, acho que eu não vou, né, frustrar nenhum de vocês e nem causar nenhum trauma psicológico nenhum de vocês, dizendo que existem muitas pessoas com má fé nesse mundo, né? E os nossos pacientes não necessariamente sempre serão pacientes de boa fé. Então, eles podem, sim, tentar utilizar os nossos documentos. Então, a gente não precisa achar que, não, eu vou ajudar o paciente e vou dizer que ele ficou aqui o dia inteiro. Não, ele ficou naquele período, que é o período que eu consigo ali, né, me responsabilizar, e o restante do tempo ele foi embora, com a recomendação de repouso, e ele tem o direito de ficar em repouso, porque a legislação trabalhista ampara isso, tá? Está na consolidação das leis do trabalho, que a pessoa ela tem, né, por direito, justificar faltas por questões relativas à sua saúde, né? Então, imagina, o médico, ele não tem que dizer que a pessoa, né, ele viu a pessoa todos os 50 dias de internação, né? Ele vai dizer, a pessoa ficou internada, e ponto final. Tá? Então, da mesma forma, o cirurgião dentista vai dizer o período que a pessoa esteve no consultório, e a partir dali ele vai embora com a recomendação do repouso. E isso deve, né, ou deveria ser suficiente para comprovar. Professora, por que você está colocando deveria? Porque sim, eu sei que tem empresas que podem criar dificuldade, mas aí volta aquela situação inicial quando a Paula colocou para vocês. Não é o cirurgião dentista que tem que ficar intermediando, aí é o paciente com a sua empresa. Tá? Para saber por que a empresa está questionando, e muitas vezes isso é levado para situações judiciais, né, como o que vocês estão vendo aí. Tem outro exemplo, olha, que nos autos foi anexado um atestado odontológico com a indicação de repouso por 3 dias. Então, por esse fato, presume-se que o autor estivesse, né, impossibilitado de comparecer.
e pronto, né? Vai produzir os efeitos necessários, tá? Então, coloquei isso daí só para demonstrar para vocês. E eu sei que uma dúvida, principalmente quem trabalha no serviço público, é que às vezes a pessoa fica na fila de espera, né? Um tempo até ser atendido. E aí tem aquele período anterior ao atendimento propriamente dito, que muitas vezes o cirurgião dentista que está lá dentro do ambiente clínico não sabe. Né? A pessoa chega e fala, eu cheguei às 8 horas da manhã e estou sendo atendida só agora, 11 horas da manhã. Né? E esse período que eu estava aqui. Então, o desejável, sim, e aí vocês têm que construir isso dentro das unidades de saúde que vocês trabalham, caso ainda não tenha, é que exista uma pessoa para registrar esse horário de chegada, né, para que aí sim a gente tem a tal da declaração de comparecimento, que é uma declaração de comparecimento que não é emitida pelo cirurgião dentista, ela é emitida por um profissional assistente que está ali na recepção e que viu a hora que a pessoa chegou, né, e depois o restante vai ser pelo profissional. E é claro que se existir ali uma relação de confiança grande, aí o paciente, né, como acontece dentro do consultório, a secretária está ali na sala de espera, a secretária diz, não, o paciente chegou às 8, o profissional pode colocar que o paciente chegou às 8, mas aí ele só foi atendido 9, 9h30 da manhã, né, às vezes é possível, né, existem situações onde o paciente fica esperando um tempo na sala de espera. Outra recomendação é colocar o nome completo do paciente. Gente, porque é importante isso, né, a gente precisa saber que é o José da Silva Xavier, né, que é o José da Silva de Souza, porque se houver algum questionamento, por exemplo, na empresa, com certeza devem ter outros Josés, devem ter outras Andréias, outras Paulas, e aí precisa saber para quem efetivamente é esse atestado. Ah, professora, pode colocar a identidade? Pode, claro, é ótimo, né? Vai ser mais, né, um critério, mais um cuidado do profissional. Posso colocar também o endereço? Poxa, maravilhoso, né? Porque o endereço é importante, mas atualmente, né, principalmente quem trabalha no serviço público, tem a questão de atender, né, moradores de rua, né, pessoas que são desabrigadas, e aí também você não pode condicionar a questão do endereço, mas o nome completo, a grande maioria tem. Poxa, Andréia, mas essa pessoa é moradora de rua, ele não vai precisar de um atestado, sim, mas eu estou colocando aí, né, um exemplo da questão do endereço, né, porque que não é, assim, não vai como recomendação. Mas, gente, todos os dados possíveis que possam auxiliar na identificação de qual paciente for, é melhor, porque existe a possibilidade, né, dos homônimos. Então, se você tiver, além do nome, você tiver o RG, você facilita, caso haja algum questionamento relacionado àquele atestado. E aí vem, né, a outra recomendação em relação ao diagnóstico do que foi feito, ao procedimento que foi realizado. Então, assim, procedimento, diagnóstico, não pode constar no atestado. Tá? Não existe nenhuma possibilidade do cirurgião dentista fazer constar no atestado que foi efetuada uma exodontia do terceiro molar incluso, a retalho, com osteossíntese, com osteotomia, enfim, nada disso, tá? Se houver necessidade da colocação do diagnóstico, e isso aí é o paciente que vai pedir para vocês, tá? Aí vocês vão fazer isso através da CID, né? Na verdade, do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, é um código, como aqui acho que é o público que está me assistindo, é público do serviço público, devem estar bastante familiarizados com a questão do CID. E aí você vai utilizar, então, o código. Também devem ter dificuldades, porque o CID, ele não cobre todos os procedimentos odontológicos, né? Ele não tem, às vezes a gente tem, né, a dificuldade de inserir ali qual é o CID, mas a gente tem que procurar, então, o CID que mais se assemelha. Até existe uma proposta de CID odontológica, mas que efetivamente ainda não é a utilizada. Então, caso o paciente solicite, tá? Que fique bem claro isso. Sim, o cirurgião dentista pode colocar a informação através do CID. Mas aí vamos às questões. Atualmente, na verdade, em 2019, houve uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, colocando que é ilegal a inserção do CID, seja por médico ou cirurgião dentista, com a finalidade de abonar a falta do trabalhador.
Eita, só um instantinho, gente. Peraí, que a bateria... Será que agora... Não, e daqui? Dá para ver aqui? Só um instantinho que apareceu a mensagem aqui da bateria acabando. Bem, acho que foi, né? Então, vamos lá. Então, quando o paciente coloca, porque algumas empresas exigem, sim, a empresa está exigindo a questão do CID. Aí vocês vão colocar, mas existe essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, e em razão de quê? Tá? Na verdade, as empresas começaram a exigir o CID por conta dos atestados falsos, atestados que não correspondiam ali com a realidade. E aí as empresas passaram a exigir, né, a inserção de diagnóstico, né, de procedimento realizado através do CID, porque para tentar dificultar ou minimizar a possibilidade dos atestados falsos. Mas, na verdade, toda decisão do Tribunal Superior do Trabalho é baseado no que vocês estão vendo agora na tela de vocês, que é o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que fala, né, que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, elas são invioláveis, e por conta disso, quando violadas, há possibilidade de indenização, inclusive, por dano, seja material ou moral. Então, o que significa isso? Se a intimidade, se a privacidade da pessoa, ela é um direito constitucional inquestionável e inviolável, não tem por que a empresa exigir a razão, o motivo pelo qual aquela pessoa precisa se ausentar do trabalho. Deveria, ou basta ser, na verdade, o que é suficiente você ter um documento que atenda às condições de legitimidade que vocês viram anteriormente, e que seja, então, produzido por um profissional com a competência de realizar para justificar aquela determinada falta, sem a necessidade da pessoa expor se ela extraiu, se ela colocou um implante, se ela está com abscesso, né, sei lá, ou se ela teve uma fratura de Lefort 3, porque essa intimidade dela precisa ser preservada a qualquer custo. Não é uma decisão nova, essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Muitas empresas privadas já não exigem mais, tá, a inserção do CID. Então, tem muitas empresas... acho que tá, porque não apareceu mais a mensagem. Muitas empresas, elas já não exigem mais a inserção do CID, mas, infelizmente, por incrível que pareça, apesar de ser uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, os órgãos públicos exigem, né? Então, um funcionário público federal, posso dizer, né, para vocês, se ele tiver um atestado sem CID, ele vai ter que passar pela perícia, tá? Porque o sistema, o SOLGOV, né, na hora que está lá sem atestado, ele automaticamente bota essa pessoa para a perícia. Então, como sempre, tudo no nosso país, a gente tem um intervalo de tempo, né, dos órgãos, das outras estruturas, ainda que estruturas públicas se adequem a esta realidade. Então, a inserção do CID, ela pode ser feita sim, mas a gente precisa ter cuidado, tá? Por quê? Né, porque o CID está ali, ó, né? A inserção do CID viola o disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, na verdade, eles já estão, né, se manifestando nesse sentido. A empresa exigiu, o trabalhador recorreu, e aí, né, tem um processo judicial onde já tem uma sentença determinando mesmo que contraria, né, a Constituição Federal a inserção do CID. Então, por isso, acredito que daqui a algum tempo mais a gente não vai mais passar por essa situação do paciente solicitar o atestado, certo? Mas, por enquanto, né, caso o paciente solicite, a gente pode fazer com uma recomendação adicional que eu vou dar para vocês, tá? E uma outra coisa que eu acrescento é que a inserção do CID, tá, constitui violação do sigilo profissional. Por isso que eu estou colocando para vocês, se fizerem constar o CID, façam com a solicitação e a concordância do paciente. Por quê? O CID, ele está disponível. Gente, a gente teve um problema em que o computador não estava carregando, mas a gente já volta. Peraí. Só um instantinho. Pessoal, vamos aguardar uns minutinhos, tá? Super comum, isso acontece. Já estamos acostumados, tá?
Enquanto isso, pessoal, vocês podem colocando as suas dúvidas por aqui, tá? A Aline Rocha já colocou aqui um questionamento que é super importante e a gente vai tentar responder ao final da apresentação, tá bom? A gente, a professora Andréia e a professora Paula. Gente, só um minutinho, peraí. É só porque não vai chegar, Paulinha. O cabo tem que ir para lá. Mas e o cabo da internet? Gente, vida é como ela é, tá? Deu um problema aqui, as tomadas não estão funcionando. Vou tentar resolver. Não, peraí. Não se preocupem, fiquem tranquilos, tá? Bate aí. A gente está com bastante tempo, tá super tranquilo. Gente, é muita tomada e nenhuma funciona, né? Que tristeza. O ônus e Ou o então é bônus. meu computador que não está carregando, gente. Também pode ser, né? E o que está aqui do lado é o tablet. É o tablet da Paulinha, e aí a gente não consegue projetar. Não se preocupem. Se vocês tiverem dificuldade em qualquer coisa, vocês podem mandar a apresentação para mim, que eu vou passando aqui, se vocês acharem que assim funciona também, tá? Mas acho que vai dar certo. Acho que eu consegui. Me deu um suadouro. Não sei. Peraí, deixa eu ver se eu compartilho de novo. Só um pouquinho, pessoal. Como é que eu entro de novo aqui? Peraí, deixa eu copiar o código do... Eu acho que... Não, não tá carregando, não. Tá com aquele negócio... Sei lá, eu acho que é o meu computador mesmo. O seu tablet, não. Teve projeto, mas eu não sei. Peraí, gente. Vou fechar a câmera, que ninguém merece que ela assim. Mas deixa eu tentar projetar por aqui. Deixa eu tentar em outro lugar. Peraí. Vamos ver se é outra... Sai do cabo, torce para a internet. Não ficar... Não, mas aí eu acho que seria... Nossa. Eu acho que meu computador vai cair. Foi? Vem, Júlia. Vem. Vai fechar, né? Pronto, gente, acho que foi resolvido. Professor André tá entrando. Depois você só ativa seu microfone, André, quando você estiver disponível. Agora estou de novo na história de compartilhar, que não está mais aparecendo para eu compartilhar. Acho que como eu saí... Deixa eu colocar de novo aqui, ver se aparece. Não, Jefferson, foi. Acho que vai, quer ver? Deixa eu ver. Tá indo. Tá aparecendo. Apareceu aí? Está no modo tela cheia? Não, tá na tela cheia ainda não, tá no modelo apresentação. E aí, por que que ele não... O que que eu fiz naquela hora, Paulinha? Vamos lá. Peraí. Clicou na opção tem aqui. Tela cheia. Já nem foi. Não, acho que aí... Peraí. Foi. Ah, foi, gente. Então vamos lá. Perfeito.
Então, vamos lá. Continuando da onde eu estava, porque quando a gente coloca o CID, existe a possibilidade, qualquer um consulta na internet a informação, né? Se você digitar, e você vai saber qual é o problema de saúde que aquela pessoa tem. E como normalmente os atestados, eles acabam circulando pelos RHs das empresas ou serviços, departamentos de pessoal no funcionalismo público, você tem pessoas que não necessariamente são profissionais de saúde tendo acesso a essas informações, certo? Então está aqui esse artigo 154, peço perdão pela falha, porque deveria ter aí o CP, né, do Código Penal, né, que fala sobre o crime, né, de revelação, né, sem justa causa de segredo que tenha ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, que seria o nosso caso. Então, uma recomendação que eu tenho para vocês é que vocês coloquem no atestado de que o CID, como um textinho semelhante a esse que vocês estão colocando ali. O CID foi inserido por minha solicitação e fui orientado quanto à possibilidade de violação do segredo profissional. Então, essa é a recomendação, porque com isso vocês estão se resguardando de que no futuro, se esse paciente for vítima de discriminação, deboche ou qualquer coisa dentro do seu ambiente de trabalho, em razão da inserção da informação do CID, isso não pode ser de responsabilidade do profissional, porque o profissional fez, porque o paciente solicitou, e essa solicitação ainda houve a orientação de que essa informação, ao ser inserida ali, ela possibilita essa violação do segredo profissional, certo? E aí, né, durante a nossa apresentação hoje, a gente falou em algumas vezes sobre a questão dos atestados que não correspondem com a realidade, ou atestados falsos. Ah, olha, eu fui no dentista, mas eu fui no dentista, na verdade, no sábado, mas aí eu pedi o atestado para ele para segunda-feira. Então, todo atestado que não corresponda com a realidade, na verdade, ele é um atestado falso. A diferença está para atestados médicos falsos e atestados odontológicos falsos, porque, na verdade, o atestado odontológico falso, ele não existe, tá? O que vocês vão ver agora na sequência. Então, atestado médico falso, ele é sim previsto no Código Penal, existe um artigo específico para ele, que é esse que vocês estão vendo aí, é o artigo 302 do Código Penal, tá? Mas, como vocês estão vendo, isso é o que o direito classifica como um crime próprio, é um crime que exige uma condição para o indivíduo que vai emitir esse atestado, que é a condição de médico, certo? Então, apenas podem incorrer no crime de falsidade de atestado médico os profissionais que são médicos. Isso significa que nós, cirurgiões dentistas, então, estamos tranquilos e podemos emitir atestados que não correspondam com a realidade? Não, é claro que não, porque no nosso caso, a gente incorre neste crime que vocês estão vendo aí. O atestado falso firmado por cirurgião dentista, na verdade, corresponde ao crime de falsidade ideológica, tá? Que por alguma razão não está aparecendo o nome aí, né? Mas é a falsidade ideológica que é prevista no artigo 299 do Código Penal, que, resumindo o que está aí escrito, porque está lá, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir, que é o resumo que eu faço. Mentir pouco ou mentir muito não faz diferença. O atestado vai ser falso. E atestado falso firmado por cirurgião dentista, então, é falsidade ideológica. Ah, professora, por que isso acontece? É preconceito com médicos e cirurgiões dentistas? Na verdade, não. Tá? O Código Penal, e a data do Código Penal, ele foi promulgado em 1940. Em 1940, a gente ainda não podia emitir atestados. A gente teve a prerrogativa legal de emitir atestados iniciando em 1954, tá? Que foi a primeira legislação que teve em relação a atestados odontológicos, inicialmente. Eu não vou falar o número da resolução, né, do decreto, porque eu agora não lembro, e depois, posteriormente, ela foi reafirmada e modificada, assim, na sua plenitude, em 1966, né, com a Lei 5081, tá? Que foi apresentada logo no início da aula. E em 1975, houve um decreto que alterou o inciso que fala sobre o atestado, incluindo a possibilidade de nós justificarmos faltas ao emprego. Então, aquele inciso que vocês viram lá no início, ele foi alterado por uma resolução, um decreto posterior, em 1975.
Então, o que acontece? Na época, quando o Código Penal ele foi promulgado, cirurgiões dentistas não emitiam atestados. Então, por isso que só existe previsão legal para a emissão de atestados médicos falsos, tá? Isso significa que, se vocês repararam, em relação à penalidade, a penalidade que é imposta aos médicos é uma penalidade bem maior do que a penalidade que é imposta aos cirurgiões dentistas. Quer dizer, mentira, o contrário. A penalidade que é imposta aos cirurgiões dentistas é bem maior do que a penalidade imposta para os médicos. Enquanto os médicos diz aí, né, que a pena é de detenção de 1 mês a 1 ano, né, detenção são penas que podem ser substituídas. No caso de nós, né, no nosso caso, cirurgiões dentistas, as penas são de reclusão de 1 a 5 anos se o documento for público e de 1 a 3 anos se o documento for particular. Então, essa pena de reclusão é pena restritiva de liberdade mesmo. Existe até a possibilidade do juiz entender que atestado falso firmado por cirurgião dentista é a mesma coisa que atestado falso firmado por médico e acabar indiciando o cirurgião dentista como se médico fosse, na verdade, como se fosse dentro do mesmo crime, indiciando no artigo 302 do Código Penal, tá, de falsidade de atestado médico. Mas aí a gente depende da interpretação do juiz. E a interpretação do juiz depende de uma série de coisas que muitas vezes as pessoas brincam, né? Depende do humor do juiz, depende, né, se ele acordou bem, se ele estava com fome, se ele não estava com fome naquele dia. E aí isso pode ser um fator dificultador para a nossa realidade. Então, o que a gente tem que partir do princípio é que atestado falso firmado por cirurgião dentista é o crime de falsidade ideológica que é previsto no artigo 299 do Código Penal. E é o que a gente pode ver, né, como está nessa reportagem, não é uma reportagem nova, mas assim como essa, tem várias outras, né, de algum cirurgião dentista que foi preso, né, pela venda de atestados falsos. Esse caso aqui, especificamente, na época, ele foi, né, muito questionado, porque não era só o cirurgião dentista, existia uma quadrilha que tinha o cirurgião dentista e médicos, mas nesse caso, especificamente, apenas o cirurgião dentista é que foi preso, né? Todos eles responderam, né, a processo criminal, sim, tanto os cirurgiões dentistas quanto os médicos, mas o único que foi preso efetivamente foi o cirurgião dentista. Por quê? Porque era uma quadrilha que há anos já vinha praticando aquilo, havia toda uma pretensão por parte das autoridades de coibir, e aí acaba que o rigor da lei foi aplicado para o cirurgião dentista como uma forma de coibição, prevenção, para servir de exemplo para outras pessoas. Como toda reportagem, tem coisas erradas aí, né? Fala sobre a possibilidade de perder o registro profissional que vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui, gente, a perda do registro profissional é sim uma penalidade imposta pelo Conselho Federal de Odontologia. Essa só pode ser imposta pelo Conselho Federal de Odontologia. De todas as penalidades que nós, cirurgiões dentistas, podemos receber, essa é a única que precisa, vamos dizer, do aval, né, do Conselho Federal de Odontologia. Então, o Conselho Regional ele instaura o processo ético, ele determina, né, ele decide pela cassação, mas a cassação precisa ser referendada pelo Conselho Federal de Odontologia. Mas as penalidades, normalmente elas obedecem uma gradação. Então, é pouco provável que um cirurgião dentista ele seja cassado pela venda de atestados, se essa for a primeira infração ética dele. Na maioria das vezes, a cassação ela é uma consequência de um acumulado de infrações ou de situações criminais mais drásticas, como, por exemplo, estupro, homicídio, que tenham sido cometidos por cirurgiões dentistas, tá? Então, é comum a gente ver essa confusão dentro das reportagens, a imprensa leiga mistura a coisa toda. O que deveria constar aqui é a possibilidade desse cirurgião dentista responder, sim, um processo ético, que, na verdade, vocês veem, né, a Polícia Civil pediu ao Conselho Regional que seja aberto, né, um processo administrativo. A partir do momento que ela comunica um crime cometido pelo cirurgião dentista, automaticamente o Conselho Regional precisa tomar a iniciativa de instaurar o processo ético, mas isso não significa, em regra, que no final do processo ético esse indivíduo será cassado. Ele pode ser preso, mas não necessariamente cassado, porque aquilo que acontece no âmbito criminal não depende, né, daquilo que acontece na esfera ética.
Agora, a decisão criminal não é questionada. Então, um cirurgião dentista que for condenado criminalmente, na esfera criminal, né? Se é condenado criminalmente, é claro que na esfera criminal, automaticamente ele vai receber uma penalidade ética, porque não cabe ao conselho discutir se houve infração ética ou não. É claro que já está lá que ele cometeu um crime. É claro que a gente está falando crimes que tenham relação com a profissão, tá? Eu não estou falando de crime comum aí, porque aí é uma mera coincidência a pessoa ser cirurgião dentista. Ele poderia ser qualquer outra profissão. Eu estou falando de crimes que sejam cometidos e que tenham algum tipo de relação com a odontologia. E, nesses casos, provavelmente haverá comunicação por parte da autoridade criminal, autoridade judicial, para o Conselho Federal de Odontologia, certo? Bem, pessoal, em relação ao conteúdo que eu tinha, né, para apresentar para vocês, né, fica aqui agora à disposição de dúvidas. A Paula está me falando que acho que tem dúvidas Que eu leio para você nos sites, e aqui tem o QR Code, né, para a validação da presença de vocês. Então, enquanto eu vou respondendo, vocês podem ir fazendo a validação. Aí a Aline... Tem uma dúvida, tá? A Aline Rocha, tem uma dúvida que é a seguinte: já me foi solicitado por um usuário um atestado do dia por condições de dor local de grande intensidade, não havendo possibilidade de realização do procedimento naquele momento, sendo prescrito, então, medicações e orientações. Atestar, neste caso, a necessidade de repouso seria uma infração ética? Não, Aline. Só vai ser infração ética, né, se você atestar para facilitar a vida do paciente, porque ele não quer trabalhar, ou porque ele não quer fazer a prova, porque ele não quer alguma coisa. Mas se você entende que, de fato, aquele problema dele corresponde, né, àquele quadro de odontalgia, você acha que... Porque, assim, gente, a gente não tem como medir a dor da pessoa, né? A dor é de cada um. Então, se realmente ele tem dor e você vê ali alguma característica clínica que justifique a existência da dor, você pode emitir o atestado daquele período que ele esteve na sua consulta e recomendando repouso, porque você colocou ali que você prescreveu para ele, então significa que você prescreveu, significa que você viu ali alguma necessidade para que aquele indivíduo fizesse o repouso. Então não é infração, não é atestado falso, não é nada. Aí ele precisa também procurar resolver o problema dele de saúde odontológica, porque a gente sabe que a prescrição ela vai ser um paliativo, né? Ela pode resolver temporariamente, mas não vai, né, resolver efetivamente o problema dele. E aí, se ele começa a ter, né, várias faltas, o empregador também pode ficar insatisfeito com isso. Porque uma coisa que a gente também precisa compreender é que o atestado ele justifica, mas ele não necessariamente abona, tá? Como eu falei lá, decisões, regulamentos internos. Hoje, por exemplo, muita empresa trabalha com banco de horas. Então, às vezes, aquele atestado justifica para que ele não estivesse naquele dia, mas vamos dizer, aquelas horas que ele faltou vão ser retiradas do banco de horas que ele tinha. Tá? Então, isso vai depender muito das regras que a empresa possui, certo? E aqui, quando o paciente relata dor intensa, porém sem causa clínica aparente, necessitando de exame radiográfico para diagnóstico, que não será realizado no momento, o atestado com repouso de um dia é legal? Gente, assim, legal, tá? No primeiro momento, que eu posso dizer para vocês é que é legal até que se prove que ele estava te enganando, né? Mas aí quem está enganando é ele. O que não pode é o cirurgião dentista pactuar com aquela determinada situação. Então, se você, apesar de não haver causa clínica aparente, acreditar de fato que o paciente está com dor e que aquela dor está incapacitando ele para o desempenho das suas atividades, o que é bastante possível, o que é, né, possível de acontecer. Então, no primeiro momento, você não está agindo de má fé. Então, você ser enganado, aí é o problema do paciente, né? Mas você pode dar esse atestado, o período que ele esteve, e o repouso de 24 horas, o repouso de um dia, para que ele possa fazer a radiografia e ir a outro dentista para uma nova avaliação. Agora, o que não pode é você fazer isso deliberadamente, intencionalmente, sabendo que é uma enganação.
Agora, se você está sendo enganado, aí o paciente é que vai arcar também com a questão dele, tá? Porque o fato é, se o paciente chega e está com uma dor absurda na ATM, eu não consigo nem pensar, eu estou com uma enxaqueca, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Gente, a gente vai fazer lá os nossos exames, e que muitas vezes, dentro da nossa realidade de trabalho, eles podem ser insuficientes para avaliar adequadamente todo aquele quadro do paciente. Mas, no primeiro momento, a gente tem que partir do princípio que o paciente está falando a verdade, que o paciente ele não vai me enganar, ele não vai pretender me enganar que ele tem dor sem que efetivamente ele tenha. Mas eu não botei aqui na aula, era uma situação médica, mas todos vocês sabem que existe um CID específico para simulação de doenças, né? Então, assim, o profissional médico, ele acabou emitindo um atestado, porque o paciente foi à UPA 550 mil vezes pedindo atestados, sem causas clínicas aparentes, até que num determinado momento ele falou, cara, esse cara está enrolando. E aí ele bota aquele CID, que é, né, de simulação de doença, né, na verdade de doença inexistente, e no final das contas o paciente apresentou aquilo na empresa, e claro que teve os seus desdobramentos. Então, se vocês duvidarem, né, da boa-fé do paciente, aí cabe uma restrição maior. Mas, num primeiro momento, não duvidem. O que o paciente está dizendo que está com dor, está impossibilitado, e vocês não têm como efetivamente comprovar, porque existem limitações de recursos dentro dos locais que vocês estão trabalhando, ou porque vocês também, né, olha, clinicamente eu não vi nada que diga que sim, nem que diga que não. Então, ok, ele está com dor, e aí você pode emitir esse atestado. Tudo aquilo que vocês emitem de boa fé, gente, não há problema algum. Porque o máximo que pode acontecer é você, depois, lá no final, comprovar que você foi induzido a erro pelo paciente. Certo? Respondi as dúvidas aí? Sim. Mais alguma? Por hora não. Obrigado. A Rita estava querendo falar. Rita, se quiser ligar o microfone, tá? Às vezes fica mais fácil do que digitar, né? Tem pessoas que estão assistindo pelo celular, fica mais difícil digitar. Não sei se foi por engano que ela levantou a mão. Enquanto ela fala aqui, queria agradecer, viu, Andréia? Queria agradecer também Foi Engano. Sem problema, Rita. Queria agradecer, Paula. Eu sempre aprendo muito. Esse semestre, esqueci de falar aqui, né, que eu e a Paula somos alunos também, e aí a gente está fazendo especialização juntos, e esse semestre, semestre passado, né, foi um semestre de grande aprendizado, e eu estava aqui assistindo a aula, tinha até algumas coisas para fazer no computador aberto, e eu fiquei aqui, só assistindo e vendo, eita, não posso fazer isso. Isso aqui pode. Isso aqui não pode. Isso aqui pode. Fiquei anotando aqui várias coisas. Então, muito boa a sua aula, Andréia. Muito boa a sua apresentação, viu, Paula? Estou muito feliz aqui. Obrigada. Acho que muita gente aqui também deve ter pensado por esse lado, né? A gente não está livre aí de alguns pacientes, né? Que agem com má fé. Não está livre disso daí, é importante a gente fazer o nosso trabalho certinho, atestar o que realmente precisa ser atestado, né? Foi muito bacana hoje. Hoje eu não consegui realmente fazer nada aqui no computador, eu fui prestando atenção na aula, então muito bom. Que bom, viu? Meu aluno, eu ficava brincando, assim, que de vez em quando eu dava aula na época da pandemia, meu cachorro ficava, né? E aí eu digo que ele era meu aluno mais aplicado, era o único que ficava comigo até o final, não ia assistir Netflix, né, e tudo mais. Porque na época da pandemia a gente dava aula de 3 horas, 4 horas, essa aula é mais curtinha, né? Então eu estou mais, né, na vantagem. Então hoje eu tive um aluno aplicado, o Jefferson e a Paulinha aqui do meu lado. Eu assisti até o final, não consegui fazer absolutamente mais nada aqui à tarde, porque às vezes a gente consegue, né, com o computador aberto, vai fazendo uma coisa ou outra, mexe no celular e tudo, mas hoje foi excelente, gostei bastante. Muito obrigada, pessoal. Várias pessoas aí, né, agradecendo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, a parceria do mestrado profissional, de fazer essa educação continuada. Muito importante também essa, vamos dizer, iniciativa de vocês, de quererem, de colocarem, né, os conteúdos que vocês querem. Até quando o Jefferson fez o levantamento, aí veio documentos, entre parênteses, atestados,
e aí era muita coisa para uma aula só, por isso que, assim, houve a decisão de falar, então, só sobre atestados, algo que eu esqueci de falar, que em breve, acredito eu, que possa vir para nós, né, na odontologia, é o que já está acontecendo para o médico, né, que existe uma plataforma específica do Conselho Federal de Medicina para emissão de atestados, visando minimizar aí a possibilidade de atestados falsos, atestados adulterados. Então, para a odontologia, talvez no futuro seja algo que a gente também vai ter que aprender a trabalhar, né, de emitir os nossos atestados através de plataformas certificadoras e tudo, mas isso ainda para a odontologia ainda não existe, tá? Então, assim, eu fico à disposição de vocês, caso, né, mais para frente, porque às vezes eu brinco que às vezes a gente recebe aquele conteúdo naquele momento e está tudo ok. Aí depois, quando a gente vai refletir, aí surgem as dúvidas. Então, se tiverem dúvidas, o nosso canal de comunicação é o Jefferson, né? Professor Jefferson, ele recebe, ele coloca, e aí depois eu mando a explicação ou a resposta, tá certo? Então, muito obrigada pela oportunidade de participar aqui. Espero que tenha sido interessante e útil e que vocês tenham, né, aprendido alguma coisa aqui com o que a gente falou. E muito bom ter... É isso, gente. Muito obrigada também. Desculpa aí a aula rápida, falei muito rápido, mas acho que vocês conseguiram entender. A professora Andréia depois também falou maravilhosamente bem sobre o assunto, que eu acho que o que eu não consegui passar, ela passou depois. E é isso, qualquer dúvida, podem mandar mais, né, que a gente responde pelo Jefferson. Eu mando para vocês, pode deixar, com toda certeza. Gente, então é isso. Acho que todo mundo já conseguiu. Normalmente, quando as pessoas não conseguem pelo QR Code, depois de um tempinho, o Alan manda para eles lá no grupo. Eu vou encerrar a gravação aqui, que é para, em breve, colocar lá no YouTube. Então, é isso. Parar a gravação.